Sensei, a China e o Japão excluíram a cultura indiana do budismo deles. Existe a possibilidade de um budismo tipicamente brasileiro? Gachô. Bom, a pergunta começa com um engano. Tanto na China como no Japão, o budismo já foi tentado ser exterminado várias vezes por ser uma religião estrangeira com muitos elementos hindus. Na realidade, o budismo teve um nascimento na Índia e Buda era da classe kshatriya, estava inserido naquela cultura e é inegável tudo que provém da Índia dentro do budismo. Então não podemos dizer que a China e o Japão exterminaram aquilo que fosse hindu no budismo, porque isso seria impossível. A influência do budismo na China e no Japão é enorme e já não podemos dissociar as suas culturas do budismo. Assim como não podemos dissociar, mesmo que o budismo não exista na Índia, não podemos dissociar da história indiana o que aconteceu, por exemplo, 300 anos depois de Buda, com Ashoka, um rei que parou de guerrear e fez tratados de paz com todos os povos, mesmo pequenos, ao seu redor, e colocou estelas de pedra com escrituras budistas por toda a Índia, pregando a tolerância para todas as religiões, pregando a compaixão, o respeito aos animais e a todos os outros seres. Ou se formos ao Sri Lanka, 236 anos antes de Cristo, um rei fez a mesma coisa e proibiu que se exterminasse vida selvagem ou se derrubassem as florestas. Ele estava muito mais adiantado do que hoje no nosso lamentável comportamento em relação à terra e à civilização, influência budista. A mesma coisa aconteceu na China com imperadores budistas. A mesma coisa aconteceu no Japão com a influência vasta do budismo em toda a sua cultura. Não podemos dizer que não é hinduísta. Do outro lado, nós estamos recebendo o budismo passando por todos esses filtros, pela China, pelo Japão, e agora ele está sendo adaptado à cultura ocidental. Isso é bem característico no Daisen, na nossa comunidade, a Daisen, em que falamos em ciência, falamos na cultura ocidental, nos filósofos ocidentais, ocasionalmente no cristianismo, e tentamos traduzir o budismo para a nossa realidade presente, abandonando coisas que foram acrescentadas ao budismo em todos esses países e que eram, muitas delas, puras superstições. Podemos fazer isso agora. Temos educação e cultura suficiente para fazer isso. Talvez isso torne o budismo que estamos ensinando um pouco complexo, sofisticado, difícil, e às vezes por causa disso chamado de elitista, mas não é isto. É que o budismo é profundo mesmo, é sutil, e assim precisamos mentes preparadas para entendê-lo. Temos que elevar o nível de todas as mentes para isso, e não vamos ceder no budismo que estamos ensinando a superstições locais ou a superstições antigas, simplesmente para tornar o budismo mais palatável. Esta é a tentação. Tentação a que o budismo esteve submetido em todos os lugares. Adaptação às crenças locais para se tornar mais fácil de ser aceito pelo povo. Mas isso pode levar as pessoas simplesmente a fazer promessas ou pedidos para Buda, para serem protegidos ou atendidos como se ele fosse uma divindade tutelar.
E Buda não é isso. Não adianta rezar para Buda ou pedir nada para Buda. Buda está extinto, morreu faz muito tempo. O que temos dele são seus ensinamentos. E por isso, quando reverenciamos o Buda, reverenciamos o ideal daquilo que nós mesmos podemos vir a ser. É isso que estamos reverenciando. Não estátuas. É esse tipo de budismo que é, na verdade, o budismo que era ensinado aos monges pelos mestres, aos seus poucos sucessores. É esse budismo que estamos colocando ao alcance dos ocidentais nesse instante. Talvez nos digam que assim, se você é um professor do Dharma que não se preocupa em ser popular, terá poucos seguidores. Mas esse foi o risco que os mestres do passado sempre quiseram correr. E por isso, alguns deles mesmos chegaram ao ponto de não ter sucessor algum. Sensei, uma última pergunta. Qual a visão do budismo sobre o perdão? Como podemos perdoar alguém que nos fez muito mal e qual a importância desse perdão para o budismo? Se você esquecer de si mesmo, quem é que ouve para ser magoado ou ofendido? Você só precisa perdoar enquanto acredita em si mesmo. Se você esquecer de si mesmo, não há mágoa nem ofensa, porque não havia ninguém ali para ser ofendido ou magoado. O perdão é uma coisa que você faz enquanto acredita em você mesmo. E o maior beneficiário do perdão é você. Se você perdoar, está livre dos pensamentos de vingança, de raiva, de mágoa. Por isso perdoar é tão bom. Mas se você superar a noção de si mesmo, nem há mais o que perdoar, porque o outro e você são o mesmo. Esse é o pensamento fundamental. Estudar o Zen é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo.